Fala barbeiros e barbeiras, tudo bem com vocês? Hoje eu trago 3 dicas muito top para você reinvestir o dinheiro. Então 3 dicas para você reinvestir o dinheiro que vocês ganham e consequentemente você ganhar mais dinheiro. E fica comigo porque a terceira dica ela é muito top e vai fazer você abrir sua mente, beleza? Primeira dica para você é reinvestir o seu dinheiro, tá? Você pega o seu dinheiro, separa um pouquinho ali, se você ganhou 100 ao dia, separa ali uns 40 reais e investe em gel cola, rapaziada. Gel cola, vocês ganham muito dinheiro com gel cola, tá? Muitas das vezes, já percebeu que o cliente corta o cabelo com você, olha pra você, e aí, tem gel cola? Aí você fala assim pra ele, poxa, não tenho gel cola. Então, galera, investe em um gel cola. Eu tenho certeza que na sua região, tá, tem pessoas, representantes que tem gel cola para vender. Não vou citar marcas para você, tá? Se você não vende, se você não trabalhar com gel cola, começa a trabalhar, que eu tenho certeza que vai trazer muito lucro para a sua barbearia, tá bom? Investe também, rapaziada, em pó descolorante, tá? É ali também que vai trazer grandes valores para a sua barbearia, que você vai conseguir girar um dinheiro, tá bom? Também tem outro produto que é muito bom, que é relaxamento. As molecadinhas, né, os clientes aí, eles muitas das vezes vêm, cortam o cabelo e já quer sair com o cabelo lisinho. Tem gente que, né, já quer fazer um pacote completo. Já percebeu que de repente você cortou o cabelo e você não tem esses produtos? O que que acontece? Poxa, ele vai em outro. Então, não deixa o dinheiro ir embora da sua barbearia, beleza? Então, invista nesses produtos que eu tenho certeza que será 100% de lucro para você. A segunda dica que eu vou te dar para você trazer grande lucratividade na sua barbearia, para você reinvestir o seu dinheiro, galera, investe em roupa. Já percebeu? Na minha barbearia, por exemplo, não é uma barbearia, é um salão unissex, onde nós atendemos, eu atendo o público masculino e a minha esposa atende o público feminino. Só que você já percebeu que na sua barbearia entra muitos homens? Já percebeu isso? Lógico, é uma barbearia. Só que você já entendeu que se você colocar uma roupa, ele pode perguntar o preço? Você já percebeu? Então a dica que eu vou te dar, invista em camisas, invista em roupas, invista em shorts, sabe o short do momento? Isso tem grande lucratividade para você, rapaziada. Se por exemplo, você comprar uma camisa de 20 reais, você vende ela um pouquinho mais acima, 35 reais. Então, percebe que tem várias coisas que você pode vender para o seu cliente? Invista também, rapaziada, em relógios. Homem gosta de acessórios como relógio, tá? Não precisa ser aqueles relógios muito caro, tá bom? Isso vai conseguir trazer mais dinheiro para sua barbearia e assim você vai cortando o cabelo, vai vendendo. Aliás, estamos na era do barbershop, né? Barbeiros, né? E shop, ou seja, compras, né? Então não custa nada você oferecer para o seu cliente, tá bom? Invista também, rapaziada, correntes. Homem gosta de corrente. Corrente de prata, corrente de tudo que é tipo anéis, homem gosta desse tipo de coisa, tá bom? Então vale sim a pena você investir nesse tipo de coisa, porque, aliás, né, todos nós estamos atrás do dinheiro e eu tenho certeza que isso vai trazer mais lucratividade para a tua empresa, para a tua barbearia e com isso você vai ganhar mais dinheiro, tá bom? Outra dica para você: invista em perfumes. Homem gosta de perfume. Eu tenho certeza que você que está me assistindo também gosta de um perfume. Tem vários aqui que eu posso citar para você. Chun Chun, Dolce & Gabbana, tem aquele One Million. Nossa, esse é um perfume muito bom. Então, galera, vai na 25 de março, investe nesse tipo de coisa, porque isso pode trazer mais dinheiro. Quando chegar o teu final do teu dia, você tem dinheiro do corte de cabelo, dinheiro do relaxamento, dinheiro da roupa, dinheiro do perfume e assim por diante. Mas não esqueça, tira o que é seu e tira o que é da barbearia, beleza? Agora, rapaziada, a terceira dica que eu falei pra você, tá? Que é a mais top, que é a melhor desse vídeo. Eu vou falar pra você agora. Invista no seu material. Como assim, ô Cicinho? Eu não entendi. Invista na sua maquininha. Às vezes você já está há 3 anos com a mesma maquininha, sabe?
Tá dando para fazer? Tá dando, mas invista em outra maquininha. Temos ótimas maquininhas no mercado, rapaziada. Às vezes você está com uma maquininha que é 5.000 de potência. Investe em uma de 9.000 para que você possa ter ali uma agilidade melhor. Já percebeu que a tua maquininha de repente é de 5.000? Essa maquininha branca, quando você passa, tá? Ela começa a dar uns estralos, começa a engasgar. Então tem maquininha no mercado, rapaziada, que te dá uma agilidade melhor, onde você passa ali sem os estralos, sem engasgar muitas das vezes, tá? Então investe na tua maquininha. Também, rapaziada, investe nas suas tesouras, tá? Às vezes não fica com aquela tesoura cega muito tempo, rapaziada. Poxa, vocês trabalham, vocês merecem um material bom, sabe? Quando vocês estão ali pegando ali, fazer a divisão de mesa, e quando vai cortar a tesoura, aí a tesoura escorrega. Nossa, isso é muito chato, rapaziada. Então invistam na tesoura de vocês, rapaziada. Às vezes investe em tantas coisas, balada, festinha, mas não investe no material. E outra coisa, rapaziada, os clientes olham, e aí, essa tesoura aí, rapaz, tesoura prateada, tesoura de ouro. Então investe nesse tipo de coisa, que com isso o seu cliente também vai ver que você está investindo nos seus material. Consequentemente, tá? Você vai aumentar o corte de cabelo, né? Você vai mostrar para o seu cliente que você está investindo nisso e, né, isso tudo é um valor, beleza? Outra coisa, rapaziada, que agora chega no dezembro, né? Chega dezembro, verãozão, calorzão, tá? Então investe, rapaziada, pega o dinheiro, guarda o dinheiro, investe em um ar-condicionado. Mano, ar-condicionado na barbearia é uma mão na roda, mas não é só para os seus clientes. Tira esse negócio de tudo é para os seus clientes, não é só para os seus clientes, é para você também. Já percebeu que quando você entra em um ambiente climatizado, como dá satisfação de trabalhar? Antigamente eu não tinha ar-condicionado na minha barbearia, mas quando eu coloquei, eu falei, mano, tô no céu, velho. Um ar-condicionado para barbearia, mano, é coisa extraordinária, rapaziada. Investe. Essa é a única palavra, é a única dica, a última dica que eu vou dizer para você. Investe em um ar-condicionado. Mano, se tu não tem dinheiro, eu acredito que o ar-condicionado é muito caro, a energia vem muito cara, mas para você levantar um dinheiro, para você adquirir, aumentar o corte de cabelo, vocês têm que dar uma comodidade para o cliente. E um ar-condicionado, ele é top para dar comodidade para os seus clientes, beleza? Para você também cortar ali sem suar, sabe? É gostoso demais, rapaziada. Então, invista no ar-condicionado, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não se esquece, mano, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like no vídeo, beleza? E até o próximo vídeo.